Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Que alegria poder estar com vocês aqui mais uma vez, compartilhando a palavra de Deus. E antes de a gente começar, eu quero deixar com vocês os avisos. Nós temos a sala de oração toda segunda, terça e quarta, às 21h30, na nossa página do Instagram. Então participe, tem sido um momento de oração, de intercessão, tem sido maravilhoso. Amanhã, sexta-feira, às 20 horas, no nosso canal do YouTube, nós temos a live especial das mulheres, um tempo especial para as mulheres, uma palavra poderosa para nós. Então compartilhe o link, manda para sua célula, para suas amigas, para o pessoal da sua família. É uma palavra poderosa para nós mulheres. E o culto online continua acontecendo todo domingo às 18 horas, também um tempo de louvor, de adoração a Deus, de ouvir a Deus. Então, amigos, vamos orar, por esse momento e para que Deus fale ao nosso coração grandiosamente, Pai amado, muito obrigada, Deus, por este momento tão especial que o Senhor tem preparado para nós. Eu te peço, Pai, que o Senhor toque em cada coração, Pai. Toque agora, Pai, que nós possamos ser a cada dia mais, Pai, mais humildes, que nós possamos sentir a Tua presença, Pai, a cada dia mais, para que nós sejamos transformados. É isso que eu te peço, Pai, usa as nossas vidas agora, neste momento, como um canal, Senhor. No nome de Jesus, amém. Pai, em nome de Jesus. E essa noite, amados, nós vamos lembrar que situação difícil viveu Davi naqueles dias. Como nós ouvimos domingo, Davi passava por um momento de muita injustiça, de mentiras, de muitas calúnias que foram lançadas contra a vida dele e por uma pessoa da sua família, o seu filho. Então você imagina que situação difícil que Davi estava vivendo. Então Davi decide deixar Jerusalém. Aí, ó, errei, perdão. Deixa eu voltar aqui. Então Davi pode vir, então Davi. Peraí. Vai. Então Davi decide deixar Jerusalém com os seus, por amor ao povo e amor ao seu filho também, para que não houvesse, brigas e mais guerras naquele momento. E no caminho que Davi estava seguindo com todo, o exército, com toda a parte da sua família, ele ainda encontra Simei. Simei é filho de Gera, que faz parte do clã de Saul, e ele também começa a levantar calúnias e mentiras contra Davi, a tirar pedras contra ele. Então Davi já vivendo um momento de dor, e a palavra diz que ele andava com um capuz e de cabeça baixa, triste com o que estava acontecendo. Ele ainda teve que passar por mais essa situação com Simei, lançando mentiras, ofendendo Davi. E aí eu lembro que naquele momento do culto, o Fábio ainda comentou comigo assim, para você ver, hein, já estava ruim para Davi. Aí o negócio piorou. Como é difícil, Mas Davi, gente, naquele momento, ele teve uma atitude que surpreendeu a todos. Que ele fez algo que todos ali que estavam com ele não esperavam, Nájila, que ele iria ter aquela atitude. Que aí está lá em 2 Samuel 16:11, que eu vou ler com vocês aqui. Sim. Então Davi disse a Abissai e a todos os seus servos, meu próprio filho procura me matar. Não teria este parente de Saul ainda mais motivos para fazer o mesmo? Deixem-no em paz. Olha a atitude de Davi. Davi podia ter feito qualquer coisa, mas ele falou para todos ali, deixem-no em paz. Que ele me amaldiçoe, pois foi o Senhor que o mandou. Talvez o Senhor veja que tenho sido injustiçado e me abençoe por causa dessas maldições de hoje. Olha a atitude que Davi teve. E aí o Gustavo, ele colocou 2 frases que eu achei muito interessante, eu anotei, que realmente traz para nós o coração humilde que Davi tinha. Então Davi, ele conhece a Deus, ele tinha relacionamento com o Senhor, e por isso, até mesmo numa situação de maldição e perseguição, ele atribuiu como oportunidade de Deus o abençoá-lo. Então você imagina ele vivendo aquela situação tão difícil, ele ainda, não, o Senhor vai me abençoar. E Davi é humilde o bastante para, mesmo ele sendo rei, não subir no seu coração acima dos planos de Deus,
até que ele entendesse o que estava acontecendo. Então, quer dizer, Davi se retirou até que ele entendesse o que estava acontecendo. Isso falou muito comigo. Né? No momento de tribulação, ali naquele momento difícil que ele estava vivendo, ele queria entender aquilo primeiro, antes de reagir. Davi, ele era rei. Ele era o rei. Ele podia ter chamado o exército dele e ter falado, prende Absalão, prende Simei, vamos parar com essa palhaçada e eu vou resolver esse negócio aqui porque eu sou rei. Mas ele não fez isso. Davi, com um coração humilde, ele se refugiou para buscar em Deus o porquê de tudo aquilo. Ele falou, espera, eu vou esperar que Deus, né, me fale, me mostre o porquê. Então ele não saiu fazendo justiça com as próprias mãos, ele não saiu prendendo ninguém, ele não mandou matar ninguém que se opusera a ele, ele não fez nada disso. Ele se manteve humilde, ele escolheu amar e ter misericórdia de Simei naquele momento. E ele não o julgou. E aí eu achei muito interessante também, que o Gustavo recomendou, né, que a gente lesse 2 Samuel 14, 15, até o 18. E nesse trecho é tão bacana, gente, quando vocês identificam como os amigos de Davi se portaram naquele momento. Eles estiveram, aqueles que conheciam a Davi, né, eles estiveram do lado de Davi o tempo todo. Leiam se vocês tiverem essa oportunidade, né? Então os amigos de Davi sabiam quem ele era. Eles conheciam o coração de Davi. Eles sabiam que todas aquelas calúnias, aquelas mentiras que tinham sido lançadas contra Davi, tanto por Absalão e quanto por Simei, eram mentiras. Aquilo não existia. E eles permaneceram fiéis a Davi até o fim, porque eles conheciam o coração humilde que Davi tinha. Então, como tem tudo a ver, né, Nájila, a questão de você ter um coração humilde e você ter amigos de verdade, amigos que conhecem o seu coração. O importante é a sua família conhecer o seu coração no momento que você passa por essas situações de calúnia e de mentiras, né? É verdade, Ká. E o reino de Deus é um reino de relacionamentos, né? E está escrito lá em João 13:35, seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são os meus discípulos, né? Jesus dizendo. Então, o seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são os meus discípulos. Então, o amor também é um ato de humildade. Né? É uma coisa ligada na outra, né? São chaves. E como você disse sobre Davi, é muito difícil amar quem nos ofendeu. É muito difícil. A gente, né, tem participado dessas séries sobre humildade e assim, não é uma coisa fácil. Às vezes parece que a gente falando aqui, ou o Gustavo ou o César falando sobre humildade é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. É difícil você amar quem nos ofendeu, mas é possível. Né? É bem possível. O Gustavo também comentou, Ká, que a humildade é um terreno que florescem as verdadeiras amizades. Né? É o título da pregação. E por que isso? Né? Porque quando nós somos humildes, nos tornamos vulneráveis. Né? E sendo assim, nos tornamos mais verdadeiros, abrimos o coração, falamos das nossas fraquezas, limitações. A amizade ela tem que ser assim, a gente precisa abrir o coração. E para abrir o coração precisa ter humildade, não tem como, porque a gente precisa expor algumas fraquezas, né? A não ser que seja aquela amizade meio superficial, mas quando você cria laços de amizades profundos, como Davi tinha, com seus amigos e conselheiros, né? Eram laços profundos, porque ele se mostrava sempre humilde. Né? Então nós precisamos de fato ter a consciência da humildade, que ela vem através do Espírito Santo. Não tem outro jeito, né, gente, de ter essa consciência da humildade. É o Espírito Santo, que é ele que vai nos convencer sempre de todas as coisas. Né? E nós temos que saber também quem nós somos em Deus. Isso é um ponto também chave, porque Davi, ele só conseguiu fazer isso, né, ter esse posicionamento mediante uma situação de ataque, de coisas, e ter essa fé por conta de saber quem ele é em Deus, né, da intimidade, do relacionamento que ele tem com o Pai. E o que acontece? Às vezes a gente olha e parece impossível, mas não é. E a gente vai conseguir, através do Espírito Santo, até mesmo sermos injustiçados, levar pedradas, e a gente vai conseguir, porque verdade. Deus fortalece a gente, né, com essas situações.
E agora, Cá, você tem um testemunho maravilhoso para contar, né? Exatamente relacionado a isso. Isso, é verdade. Eu estava compartilhando com a Nájila uma situação que eu vivi exatamente assim, parecida na situação de Davi. Há 3 anos atrás, o meu pai, ele foi embora quando eu tinha 13 anos, né? E ele voltou 20 e poucos anos depois numa situação adoentado e ele precisava de ajuda. Então eu retomei o meu relacionamento com meu pai, comecei a cuidar do meu pai e passados assim uns 2 anos a gente convivendo junto, tudo, pessoas da minha família se levantaram e inventaram muitas histórias e muitas mentiras relacionadas a mim para o meu pai. E olha que interessante, Nájila, quando o Gustavo ministrou isso, e daí eu estava estudando a palavra, o Senhor me trouxe isso no meu coração, né? Na época que aconteceu, eu e meu pai, nós quebramos o nosso relacionamento, né? A gente parou de se falar, e eu lembro que naquele dia eu fui até o meu pai e falei para ele, eu falei, pai, mas você vai acreditar em tudo que estão te falando? E ele falou assim, vou. Ele foi seco, ele falou, vou. E por que ele fez isso, Nájila? Porque ele não conhecia o meu coração. Nós não tínhamos, eu nunca fui transparente com o meu pai nesse pouco tempo que eu tive. Na verdade, eu não tive tempo, né, de mostrar o meu coração para o meu pai. Então, ele não conhecia o meu coração, eu não conhecia o coração dele e nisso nós quebramos o nosso relacionamento. Então, foi realmente muito difícil, né? E eu naquele tempo, naquele momento, eu sofri muito. A minha família comigo, meu marido, meus filhos, foi um tempo difícil, eu chorei muito. As pessoas do meu GCM compartilharam essa dor comigo, porque eu abri com eles, né? Porque eu parei de cuidar do meu pai. E isso levou 2 anos, eu fiquei 2 anos sem falar com meu pai. E quando foi no finalzinho do ano passado, uma semana antes do Vida Vitoriosa das Mulheres, o meu pai me ligou e ele me pediu perdão. Ele falou, eu queria pedir perdão para você, porque hoje eu sei que tudo que falaram, tudo que inventaram era mentira. As calúnias, né, tudo que falaram contra você era mentira, eu queria que você me perdoasse. E eu consegui restaurar o relacionamento com meu pai, hoje a gente vive bem. E uma coisa importante que naquela época que eu me identifiquei com Davi, foi que em momento algum eu fui atrás das pessoas para perguntar o porquê fizeram aquilo. Porque, sabe, eu não quis saber. Eu simplesmente me retirei da situação, eu orei a Deus, eu procurei alguns amigos, eu procurei a pastora Marisa, as pessoas do meu GCM, as meninas que trabalham comigo, e elas falaram exatamente isso para mim. Elas falaram, Karina, fique em paz, porque nós conhecemos o seu coração. A gente sabe que tudo isso é mentira, então deixa Deus agir. E isso me trouxe muita paz, me trouxe muita certeza de que Deus estava comigo e Ele iria me ajudar a passar por aquela situação. Então foi tão importante eu ter amigos e amigos que conhecessem o meu coração. Eu não quis justiça, né? Eu não fui atrás, então eu consegui. E hoje eu vivo bem com meu pai. A gente conseguiu restaurar o nosso relacionamento sem precisar ferir ninguém. Amém. Então, você vê como é importante, né? A força da amizade verdadeira. Você criou laços com as pessoas que você compartilhou, com certeza te aconselharam de uma maneira correta e você aguentou, esperou, embora tenha sido muito difícil, né? Então, quando a gente fala que realmente não é fácil, é difícil, mas a gente tem que se posicionar, orar, entregar essas coisas aos pés do Senhor, né? Entregar tudo a Ele, tudo que fica ali no coração, que você fica pensando, derrama nos pés do Senhor. Ele está pronto para ouvir, para curar, é Ele que vai fazer através das nossas vidas, mas nós temos que querer e entender isso, né? Então, queremos deixar 2 perguntas para vocês pensarem agora aí com o pessoal no GCM, né? Em sua vida hoje, com o que você está vivendo agora, você sofreu alguma injustiça na família, no trabalho, sempre tem alguma coisa. Então, vai pensando aí numa situação assim. E aí vem a pergunta, você consegue agora ver se o seu coração e suas atitudes têm sido de quem tem um coração humilde? Então você consegue ter essa percepção se você está tendo mesmo um coração humilde? Sim. E a outra pergunta? E a segunda pergunta, você tem sido um verdadeiro amigo com um coração humilde? Seus amigos conhecem o seu coração? É isso aí. E agora, pessoal, conversem aí no GCM, né? Batam um papo, façam a sua célula online e um beijo para todos. É isso aí, reflitam, né? Vamos orar então? Vamos.
Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por mais uma vez, Pai, poder compartilhar as Tuas verdades, poder testemunhar daquilo que o Senhor tem operado no nosso coração. Que a nossa célula, Senhor, nessa noite seja poderosa, seja transformadora. Que os corações, Senhor Jesus, sejam abertos, quebrantados e movidos através da Tua palavra, Pai, para uma mudança genuína. Crie em nós um coração humilde, Senhor, sensível e quebrantado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada, Pai. Abençoamos as células, Pai, os líderes. Sim, que seja um tempo poderoso, Pai, de cura nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, queridos. Boa noite. Boa noite.